Fala pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com Teológico, teu de teu e lógico de lógica. E estamos com um tema muito bacana, Jesus não nasceu Deus, ele se tornou Cristo, polêmica. Sim, vamos falar sobre isso agora. A gente precisa pensar uma coisa, né? Quando a gente fala sobre Jesus Cristo, há toda uma mítica envolvendo a figura de Jesus, tanto é que a história mesmo, secular, estuda ali a vida de Jesus e chama ele de Jesus histórico, porque é inegável que Jesus existiu. Nasceu, realmente, viveu e fez mudanças extraordinárias. Mas o que muitas vezes a história tenta fazer é separar o Jesus histórico do que eles chamam de Jesus mitológico, que aí permeia, aliás, a questão da fé cristã como um todo, entre aí protestantes, católicos e outras ramificações aí que existem do cristianismo. E eu quero entrar exatamente nisso, nessa mitologia que para muitos é a base de fé. Muitos têm falado que Jesus ele já nasceu Deus. Não! Jesus ele não nasceu com a consciência de Deus, ele não nasceu com a sua onipotência. E por que é importante falar sobre isso? Porque há toda uma ideia construída que Jesus ele já nasceu pronto, ele já nasceu construído, ele já nasceu ali ciente do seu chamado, da sua missão, ciente daquilo que ele estaria realizando. Mas quando nós estudamos um pouco mais a palavra de Deus, nós vemos que isso não é verdade. Existem vários textos que falam que Jesus nasceu homem. Ele não nasceu como Deus, ele nasceu homem. Ele só se tornou Cristo depois que ele ressuscitou. Um dos textos que eu mais gosto está em Lucas 2, no versículo 52, que fala o seguinte: Jesus cresceu em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Eu gostava muito de usar esse texto quando eu ia falar com as pessoas, falava assim, tá vendo? Assim como Jesus cresceu, você tem que crescer, você tem que se desenvolver, tal. Mas a gente esquece muitas vezes da questão literal da palavra, daquilo que está escrito literalmente na palavra, de que Jesus realmente foi se desenvolvendo, ele cresceu, ele foi ampliando o seu conhecimento, ele não nasceu pronto. Tem gente que acha que Jesus é igual aquela figura de Buda, né? Até alguns acham que Jesus é a reencarnação de Buda. Acho que Jesus nasceu numa flor de lótus, quando ele nasceu fez aquela carinha. Não, Jesus nasceu como um menino, teve que ser cuidado, teve que ser amamentado. Quando fazia cocô, tinha que ser trocado por Maria e precisou ser alimentado. Aprendeu a andar, desenvolver, estudar, crescer. Então Jesus ele foi desenvolvendo o seu nível de conhecimento, o seu chamado e tudo aquilo que era permeado em sua vida. E nós precisamos entender que quando Jesus ele veio nessa terra, ele teve 30 anos de preparação para o seu ministério. Se você for ver a vida de Jesus, ele andou 33 anos nessa terra. Mas se você for parar para pensar mesmo no ministério público de Jesus, o ministério público de Jesus durou 3 anos. Então se você pegar os 30 anos dele, que ele começou com 30 anos, e pensar nos 3 anos de ministério público, você vai ver que para cada 1 ano de ministério público, ele teve 10 de preparação. Coisas para se pensar, talvez para um outro teológico. Então a gente tem que entender que ele se desenvolveu, ele estudou. Jesus fez uma escola rabínica, Jesus estudou ali aos pés de grandes mestres, Jesus leu a Torá, que era a sua base de fé, como é a Bíblia para muitos hoje, e ele foi entendendo a sua missão, o seu chamado, a partir daquilo que ele foi estudando e vivendo. Uma coisa que é interessante estar falando, né? Jesus veio nessa terra para dar modelo, ou seja, Jesus deixou claro com a sua vida de que é possível, tá? É possível você viver 33 anos nessa terra sem cometer um pecado. Nenhum. Jesus viveu 33 anos nessa terra sem cometer nenhum pecado. E olha que na época da lei, quando a lei vigorava, são 613 estatutos que foram ali resumidos no decálogo, né, que muitos chamam de 10 mandamentos, mas que a palavra ali que está escrito não é mandamento,
No original hebraico. Mas enfim, fica para outro teológico também, ó. Já tem mais 2 termos. Então, se você for ver, Jesus ele não quebrou nenhum dos 613 estatutos. Nenhum. E por isso que a morte não teve poder sobre ele. Porque a palavra de Deus declara, né, que o salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, então ele morreu fisicamente. Mas a morte não podia se apossar da sua alma nem do seu espírito. Por isso que ele ressurgiu. Quando ele ressurge, quando ele ressuscita, aí sim, ele é 100% Deus. Eu admito para você que isso é muito difícil para a gente poder assimilar. Eu, por exemplo, como professor de história e de áreas teológicas que eu também sou, durante muitos e muitos anos sempre falava, não, Jesus, quando caminhou nessa terra, ele era 100% Deus e 100% homem. Não dá. 100 com 100 dá 200. Matemática pura. Não tem como 100 com 100 virar uma totalidade. 100 com 100 dá 200. Então, se ele era 100% de alguma coisa, ele não poderia ser 100% de outra. Jesus, quando veio nessa terra, caminhou 33 anos nessa terra, ele era 100% homem. Suscetível a sentimentos, emoções, suscetível aí a pecados, mas não pecando. Isso nós precisamos deixar claro. Jesus andou por essa terra, ele foi oferecido, ele pôde sentir vários sentimentos, mas não se rendeu a nenhum tipo de pecado. Por isso, quando ele morreu, a morte não pôde se apossar dele e ele pôde ressuscitar, ressurgir. Beleza? Vamos terminar por aqui, que o vídeo já está ficando um pouquinho grande e eu quero terminar por isso. Mas grave isso, de que Jesus não nasceu Deus, ele se tornou Cristo. Ele viveu nessa terra como homem e só depois que ele ressuscitou, ele passou a ter de novo os seus aspectos de divindade que ele havia abandonado antes de nascer. Beleza? Um abraço! Se você gostou desse vídeo, curte aí, acione o sininho para você receber aí as nossas notificações. Se você não gostou, dá o dislike. Mas comente aí, fale aí, comente aí e vai compartilhando sobre isso aí. Siga a gente também nas nossas outras redes sociais, que vai aparecer daqui a pouquinho aí pra você. E acompanhe, que nós vamos estar sempre aí falando sobre teológico. Teu de teu e lógico de lógica. Um abraço.